Antes de falar sobre fé, milagres ou redenção, a Bíblia também nos alerta sobre aquilo que pode lentamente destruir a alma humana. Ao longo da história cristã, 7 vícios foram reconhecidos como raízes de muitos outros males. Os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Mais do que simples falhas morais, eles revelam batalhas profundas dentro do coração humano. Neste vídeo, vamos explorar cada um deles à luz das Escrituras, observando exemplos bíblicos e refletindo sobre como esses mesmos pecados ainda caminham silenciosamente entre nós hoje. Os chamados 7 pecados capitais não aparecem listados juntos na Bíblia como um único conjunto formal, mas o conceito nasce da reflexão de monges e teólogos cristãos que observaram nas Escrituras certos vícios fundamentais que dão origem a muitos outros pecados. A palavra capital vem do latim caput, que significa cabeça ou fonte, ou seja, são pecados que geram outros pecados. A própria Bíblia aponta para esse princípio quando afirma que o pecado nasce dentro do coração humano antes de se manifestar em ações. Em Tiago 1, 14 e 15, lemos claramente: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Assim, entender os pecados capitais não é apenas estudar moral religiosa, mas compreender as raízes espirituais das nossas atitudes. Eles funcionam como espelhos da alma humana, mostrando como desejos desordenados podem afastar o homem de Deus. Curiosamente, tradições antigas também mencionam vícios semelhantes. Textos como o livro de Eclesiástico, Sirácida e reflexões dos primeiros cristãos já alertavam sobre paixões que dominam o coração. Portanto, ao estudar os 7 pecados capitais, não estamos apenas falando de regras morais, mas de uma verdadeira anatomia espiritual do ser humano. E tudo começa com aquele que muitos consideram o mais perigoso de todos: a soberba. Entre todos os pecados capitais, muitos teólogos consideram a soberba como o mais antigo e o mais perigoso, pois dela nascem muitos outros males. A soberba é o orgulho desordenado, a exaltação de si mesmo acima dos outros e, principalmente, acima de Deus. É o momento em que o ser humano passa a acreditar que não precisa mais do Criador. Um exemplo poderoso desse pecado aparece na história do rei da Babilônia. Em Daniel 4:30, o rei declara com arrogância: falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Naquele instante, o orgulho tomou o lugar da humildade. A resposta divina veio logo em seguida, e o rei foi humilhado até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas a soberba aparece também em histórias ainda mais antigas. Muitos intérpretes relacionam esse pecado à queda da chamada Estrela da Manhã, descrita poeticamente em Isaías 14:13 e 14, onde lemos: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição de ocupar o lugar de Deus ecoa até hoje no coração humano. Sempre que alguém se coloca acima da verdade, acima da justiça ou acima dos outros, a sombra da soberba aparece novamente. Nos dias atuais, esse pecado pode se manifestar quando alguém acredita que seu sucesso é fruto apenas de seu próprio poder, esquecendo-se de Deus, da ajuda dos outros e da própria fragilidade humana. Por isso, as Escrituras alertam em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, portanto, não é apenas um erro moral, é um perigo espiritual que pode cegar a alma. Se a soberba exalta o próprio ego, a inveja corrói silenciosamente o coração ao olhar para aquilo que pertence ao outro.
A inveja nasce quando alguém não suporta ver o bem, a honra ou as bênçãos recebidas por outra pessoa. É um sentimento perigoso porque começa invisível dentro da mente, mas pode terminar em tragédias. A primeira grande história bíblica que revela esse pecado é a de Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. A reação de Caim revela o veneno da inveja crescendo dentro dele. Em Gênesis 4, 6, 7, Deus o alerta dizendo: Então disse o Senhor a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas Caim não dominou seu coração. A inveja transformou-se em violência e ele acabou tirando a vida do próprio irmão. Esse episódio mostra algo profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes não queremos apenas ter aquilo que o outro tem, mas também desejamos que o outro deixe de ter. Nos dias de hoje, a inveja continua presente quando alguém se incomoda com o sucesso alheio, quando a felicidade do próximo gera desconforto em vez de alegria. A Bíblia alerta sobre esse perigo em Provérbios 14:30, onde está escrito: O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, portanto, não destrói apenas relacionamentos. Ela destrói o próprio coração que a abriga. A ira é um dos pecados mais perigosos porque tem o poder de transformar um instante de emoção em consequências permanentes. A Bíblia não condena toda forma de indignação, pois existe uma ira justa contra a injustiça. No entanto, quando a ira nasce do orgulho, da impulsividade ou da falta de domínio próprio, ela se torna destrutiva. Um exemplo marcante aparece na própria vida de Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica. Durante a jornada no deserto, o povo de Israel voltou a reclamar da falta de água. Deus, então, ordenou que Moisés falasse à rocha para que dela saísse água. Porém, dominado pela frustração e pela ira contra o povo, Moisés reagiu de forma diferente. Em Números 20, 10, 11, lemos: Então Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Embora a água tenha saído, Moisés não obedeceu exatamente à ordem de Deus, e sua atitude teve consequências sérias. Esse episódio mostra que até mesmo pessoas justas podem falhar quando permitem que a ira governe suas ações. Nos dias de hoje, a ira aparece em discussões impulsivas, palavras ditas sem pensar e decisões tomadas no calor do momento. Por isso, as Escrituras aconselham em Tiago 1:19, 20: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira descontrolada, portanto, pode transformar pequenos conflitos em grandes destruições. Entre os pecados capitais, a preguiça, também chamada em antigas tradições cristãs de assédia, é frequentemente mal compreendida. Muitos pensam que ela significa apenas falta de vontade de trabalhar, mas nas Escrituras ela revela algo mais profundo: a negligência diante daquilo que Deus espera de nós. A preguiça espiritual acontece quando alguém se torna indiferente ao bem, à responsabilidade e ao chamado divino. Um dos ensinamentos mais claros sobre isso aparece na parábola dos talentos, onde um senhor entrega recursos a seus servos antes de partir em viagem. 2 deles trabalham e multiplicam o que receberam, mas um decide simplesmente esconder o talento que lhe foi confiado. Quando o Senhor retorna, sua resposta é severa. Em Mateus 25, 26, lemos: Porém, o seu senhor lhe respondeu e disse: Mau e negligente servo,
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O servo não havia cometido roubo, violência ou traição. Seu erro foi a negligência. Ele deixou de agir, deixou de cumprir sua responsabilidade. A Bíblia frequentemente alerta sobre esse tipo de atitude. Em Provérbios 6, 9 e 11, está escrito: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejar, um pouco de cruzar os braços para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Nos dias atuais, a preguiça pode se manifestar quando alguém ignora oportunidades de fazer o bem, adia constantemente suas responsabilidades ou abandona seu crescimento espiritual. A preguiça não destrói de uma vez. Ela corrói lentamente como uma ferrugem silenciosa que enfraquece a alma. A avareza é o desejo desordenado de possuir, acumular e guardar riquezas, mesmo que isso custe a justiça, a compaixão ou a fidelidade a Deus. Diferente da simples prosperidade ou do trabalho honesto, a avareza transforma o dinheiro em um ídolo, colocando-o no lugar que pertence apenas ao Criador. A Bíblia alerta repetidamente sobre esse perigo, pois quando o coração se apega demais às riquezas, ele começa a se afastar dos valores eternos. Um exemplo marcante aparece na história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Em Mateus 26, 14 e 15 está escrito: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Por um punhado de moedas, Judas abriu caminho para um dos momentos mais trágicos da história. Esse episódio revela como a avareza pode distorcer o julgamento humano. O dinheiro, que deveria ser apenas um meio, passa a se tornar o objetivo final. A Bíblia também adverte claramente em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nos dias de hoje, a avareza aparece quando alguém sacrifica sua integridade por lucro, quando relações humanas são substituídas por interesses financeiros, ou quando o valor de uma pessoa passa a ser medido apenas pelo que ela possui. Assim, a avareza não aprisiona apenas riquezas, ela aprisiona o próprio coração. A gula é frequentemente associada apenas ao excesso de comida, mas nas Escrituras ela representa algo mais profundo, o desejo descontrolado pelos prazeres do corpo. Quando uma necessidade legítima se transforma em obsessão, ela passa a dominar o coração humano. A Bíblia alerta que quando os desejos físicos governam a vida, o espírito perde sua direção. Um exemplo simbólico desse pecado aparece na história de Esaú, filho de Isaque. Certo dia, voltando do campo com muita fome, ele encontrou seu irmão Jacó preparando um prato de lentilhas. Impulsivamente, Esaú decidiu trocar algo extremamente valioso por um prazer momentâneo. Em Gênesis 25, 32, 34, lemos: E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. O que me servirá então a primogenitura? Então, disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Nesse episódio, a fome momentânea falou mais alto que o valor espiritual de sua herança. Esaú trocou algo eterno por algo passageiro. Essa história revela uma verdade profunda. A gula não está apenas no prato, mas no coração que não consegue controlar seus desejos. Nos dias de hoje, esse pecado pode aparecer quando prazeres imediatos se tornam mais importantes do que princípios, saúde ou propósito. Por isso a Bíblia aconselha em Provérbios 23, 20, 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência os fará vestir-se de trapos. A gula, portanto, nos lembra que o verdadeiro domínio não é sobre os alimentos,
mas sobre nós mesmos. A luxúria é o desejo sexual desordenado que transforma pessoas em objetos de satisfação e enfraquece a pureza do coração. A Bíblia não condena o amor conjugal nem a sexualidade dentro do propósito divino, mas alerta contra o desejo que perde seus limites e passa a dominar a mente e as ações. Um exemplo poderoso desse pecado aparece na história do rei Davi. Em um momento de descuido espiritual, Davi viu Batseba tomando banho e permitiu que o desejo crescesse dentro de seu coração. O que começou como um olhar terminou em adultério e tragédia. Em 2 Samuel 11, 2, 4, lemos: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher. E disseram: Não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrou a ela, e ela se deitou com ele. Esse episódio mostra como até mesmo um homem, segundo o coração de Deus, pode cair quando permite que o desejo governe sua vontade. Jesus também aprofundou esse ensinamento ao mostrar que a luxúria começa no interior do coração. Em Mateus 5:28, ele declara: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nos dias atuais, a luxúria se manifesta quando o desejo perde sua dimensão de amor e compromisso, tornando-se apenas busca de prazer. Ela se espalha em pensamentos, imagens e atitudes que reduzem o valor da dignidade humana. Assim, a luxúria não destrói apenas relacionamentos, ela também enfraquece a integridade da alma. Ao observarmos os 7 pecados capitais, soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, percebemos que todos eles têm algo em comum. Não começam nas ações, mas no coração. Antes de se tornarem atitudes visíveis, eles nascem como pensamentos, desejos e inclinações internas. A própria Bíblia ensina que o verdadeiro campo de batalha espiritual está dentro do ser humano. Em Marcos 7, 21, 23, Jesus explica isso com clareza ao dizer: Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Essas palavras revelam uma verdade profunda. O problema central da humanidade não está apenas nas circunstâncias externas, mas na condição interior do coração humano. Por isso, os pecados capitais são chamados de capitais, pois funcionam como raízes que alimentam inúmeros outros erros e injustiças. Quando não são reconhecidos e enfrentados, eles crescem silenciosamente até dominar as escolhas e os caminhos da vida. Nos dias de hoje, essa realidade continua visível. Conflitos, traições, injustiças e egoísmo frequentemente começam com pequenas sementes plantadas dentro da mente e do coração. Assim, compreender os pecados capitais não é apenas estudar moral religiosa, mas aprender a reconhecer as batalhas invisíveis que acontecem dentro de cada ser humano. Embora tenham sido identificados e estudados há muitos séculos, os pecados capitais continuam surpreendentemente presentes no mundo moderno. Eles não desapareceram com o avanço da tecnologia, da ciência ou da filosofia. Na verdade, muitas vezes apenas mudaram de forma. A soberba aparece quando o ser humano acredita que pode viver sem Deus. A inveja cresce nas comparações constantes entre vidas aparentemente perfeitas. A ira explode em conflitos e divisões. A preguiça se manifesta na negligência espiritual e moral. A avareza domina sistemas inteiros movidos apenas pelo lucro. A gula transforma o excesso em estilo de vida, enquanto a luxúria invade pensamentos e culturas.
A Bíblia já antecipava essa realidade ao afirmar em Eclesiastes 1:9: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso significa que, apesar das mudanças externas da história, o coração humano continua enfrentando os mesmos desafios espirituais. Os pecados capitais atravessaram impérios, culturas e gerações porque fazem parte das inclinações mais profundas da natureza humana. Por isso, compreender esses pecados não é apenas olhar para o passado, mas também refletir sobre o presente. Eles continuam agindo silenciosamente nas decisões diárias, nas relações humanas e até mesmo nas estruturas da sociedade. Reconhecê-los é o primeiro passo para não se tornar escravo deles. Diante da realidade dos pecados capitais, a Bíblia não deixa o ser humano sem direção. Pelo contrário, as Escrituras apontam para um caminho de transformação interior. Em vez de sermos dominados pelos desejos desordenados, somos chamados a desenvolver aquilo que os textos bíblicos chamam de domínio próprio. Essa virtude representa a capacidade de governar os próprios impulsos, alinhando o coração com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreve essa transformação ao falar sobre o chamado fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22-23 lemos: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Cada uma dessas virtudes funciona como um antídoto contra os pecados capitais. Onde existe humildade, a soberba perde sua força. Onde existe gratidão, a inveja desaparece. Onde há paciência, a ira se dissolve. O domínio próprio não significa negar a natureza humana, mas aprender a orientá-la de forma sábia. É o processo de permitir que o Espírito governe aquilo que antes era dominado pelos impulsos. Nos dias de hoje, essa batalha continua acontecendo dentro de cada pessoa. A verdadeira vitória espiritual não acontece apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas feitas todos os dias. Uma das perguntas mais profundas da teologia e da filosofia é: por que o ser humano parece tão inclinado ao erro? Por que desejos desordenados surgem com tanta facilidade no coração? A Bíblia responde a essa questão apontando para a condição espiritual da humanidade desde os primeiros capítulos das Escrituras. Após a queda narrada em Gênesis, a natureza humana passou a carregar uma inclinação constante para o pecado. Essa realidade aparece de forma clara em Gênesis 8:21, onde Deus declara: porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Essa afirmação não significa que o ser humano seja incapaz de fazer o bem, mas revela que existe dentro dele uma luta permanente entre o que é justo e o que é corrompido. O apóstolo Paulo descreve essa batalha interior de maneira impressionante em Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa luta interior explica por que os pecados capitais são tão persistentes ao longo da história. Eles se alimentam das fraquezas humanas, das emoções desordenadas e da tendência natural de colocar o próprio interesse acima de tudo. No entanto, reconhecer essa inclinação não é motivo de desespero, mas de consciência. Somente quando o ser humano entende sua própria fragilidade é que ele pode buscar sabedoria, arrependimento e transformação espiritual. Diante da realidade dos pecados capitais e da inclinação humana ao erro, a Bíblia apresenta um caminho de proteção, a sabedoria. Nas Escrituras, sabedoria não significa apenas conhecimento intelectual, mas a capacidade de viver de acordo com os princípios de Deus. É a habilidade de discernir o que é correto antes mesmo que o erro aconteça. O livro de Provérbios fala repetidamente sobre essa sabedoria como um escudo espiritual que protege o coração humano. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa advertência revela algo profundo. O coração humano
é como uma nascente, e tudo o que flui dele acaba moldando a vida inteira. Quando o coração é dominado pela soberba, pela inveja ou pela ira, essas atitudes acabam se manifestando nas palavras e nas ações. Mas quando o coração é guiado pela sabedoria, ele aprende a reconhecer os perigos antes que eles se tornem pecados consumados. Nos dias atuais, essa sabedoria continua sendo essencial. Em um mundo cheio de distrações, impulsos e desejos imediatos, aprender a guardar o coração se torna uma das maiores formas de vigilância espiritual. Assim, a sabedoria bíblica não é apenas um conselho antigo, ela é um guia prático para preservar a integridade da alma. Muitas vezes, imaginamos que grandes quedas espirituais acontecem de forma repentina, mas a Bíblia revela que o caminho do erro normalmente começa com pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Um pensamento alimentado, um desejo não controlado, uma decisão aparentemente insignificante, tudo isso pode se tornar o início de uma direção perigosa. Os pecados capitais funcionam exatamente assim. Eles raramente aparecem de forma explosiva no início. Primeiro surgem como inclinações discretas dentro do coração. Com o tempo, quando não são confrontados, começam a crescer e a moldar o comportamento humano. A sabedoria bíblica alerta sobre esse processo em Gálatas 6:7, onde está escrito: "Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Essa afirmação revela uma lei espiritual profunda. Nossas escolhas plantam sementes que mais cedo ou mais tarde produzirão frutos. Se alguém alimenta constantemente a soberba, colherá isolamento e queda. Se cultiva a inveja, colherá a amargura. Se alimenta a ira, colherá destruição nos relacionamentos. Por outro lado, quando alguém escolhe humildade, disciplina e sabedoria, também colherá frutos diferentes. Assim, a verdadeira batalha contra os pecados capitais acontece nas pequenas decisões diárias, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, mas extremamente significativas diante de Deus. No fim das contas, os 7 pecados capitais não são apenas uma lista de falhas morais. Eles representam a luta espiritual que acompanha toda a humanidade. Desde os primeiros relatos bíblicos até os dias atuais, homens e mulheres enfrentam o mesmo conflito entre aquilo que eleva a alma e aquilo que a arrasta para baixo. A soberba desafia a humildade, a inveja confronta a gratidão, a ira luta contra a paciência e assim por diante. A Bíblia descreve essa batalha como uma guerra interior entre a natureza humana e o chamado espiritual. Em Romanos 12:21, encontramos uma orientação poderosa: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Essa frase resume uma verdade profunda das Escrituras. O mal não é vencido apenas sendo evitado, mas sendo substituído por aquilo que é justo e verdadeiro. Assim, a jornada espiritual não consiste apenas em fugir do pecado, mas em cultivar virtudes que transformam o coração. Cada dia se torna uma nova oportunidade de escolher entre os caminhos da vida e os caminhos que afastam o ser humano de Deus. E essa escolha, silenciosa e constante, continua moldando a história de cada pessoa. E agora, eu quero ouvir você. Qual desses pecados capitais você acredita que mais desafia o coração humano nos dias de hoje? Deixe sua reflexão aqui nos comentários, porque sua opinião pode enriquecer a conversa e ajudar outras pessoas que estão assistindo. Se você gosta de conteúdos que exploram a Bíblia com profundidade, história e reflexão, inscreva-se no canal Virtude em Verso. Ative as notificações e deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. Aqui no canal, sempre buscamos mergulhar nas Escrituras, nos textos históricos e nas reflexões que atravessaram séculos de sabedoria. Muito obrigado por assistir até aqui e que a paz e a sabedoria acompanhem o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.